Meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir a palavra de Deus, o Evangelho do 26º domingo do tempo comum. O Evangelho é extraído de São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Nosso Senhor conta neste domingo uma parábola. Ele diz, dirigindo-se aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quero, com você que está me acompanhando neste vídeo, refletir a palavra de Deus. E refletir a palavra de Deus longe de ideologias. A nossa ideologia deve partir unicamente do Evangelho da palavra de Deus, que é, repito, palavra de Deus. E por que eu menciono ideologia ou reflexão ideológica? Porque o Evangelho que aqui nós acompanhamos apresenta a situação de um homem que possuía bens e de um homem feridento, Lázaro, o oposto daquele homem que possuía bens. E o que é que eu quero meditar com você? Em primeiro lugar, que a riqueza é um dom de Deus. E aquele que possui bens deveria ou deve se sentir um privilegiado por Deus. Porque os bens podem, meus irmãos, minhas irmãs, abrir as portas do reino de Deus e abrir o coração humano para fazer um grande bem aos filhos e filhas de Deus. Quantas vezes eu ouvi pregações, reflexões de pessoas que, usando evangelho como este e outros que nós temos na Sagrada Escritura, usavam palavras grotescas para condenar quem é rico e condenar também a riqueza. Não. Ao longo da história da igreja, nós nos deparamos, quando nós olhamos a beleza que é a igreja, quantos homens e mulheres
leigos, que tinham bens materiais, homens ricos, que possuíam muitos bens, terra, propriedades, e que ajudaram a igreja e muito a evangelizar. Ajudaram a construir conventos, ajudaram a construir seminários, ajudaram a construir abrigos para pessoas que viviam abandonadas. Ajudaram também a igreja nas suas diversas reformas para melhor atender os fiéis, o povo de Deus. E quantos homens e mulheres que possuem bens e lá na sua rua, lá na sua convivência, ajuda tantas pessoas, estendendo a mão, cuidando, zelando, dando comida, ajudando na construção de uma casa, procurando pagar meios e condições para que alguém possa cuidar da sua saúde, às vezes até particular, dando medicamentos. Então, a riqueza em si não é um mal, não. Agora, se a riqueza, bens materiais, bens financeiros, se a pessoa que é tutora desses bens, é uma pessoa que não tem a sã razão das coisas, não tem uma cabeça equilibrada, é uma pessoa egoísta, vaidosa, é claro que não vai saber utilizar bem os bens que possui. Agora, quem tem a reta razão e sabe que aqui tudo é passageiro e que o reino de Deus deve estar sempre em primeiro lugar, procura fazer dos seus bens o meio, o espaço para dar vida, para dar alegria, para dar esperança a muita gente. Então, feliz o homem que tem posses e aproveita as posses que tem para estender suas mãos, abrir seu coração para cuidar de pessoas humanas, filhos e filhas de Deus. Olha aí, não é? A gente vê isso ainda hoje a gente vê pessoas que realmente se abrem para cuidar, para zelar, para enxugar as lágrimas do outro. Enxugar como? Está chorando porque está com fome, olha aqui a comida. Está chorando porque não tem uma casa, olha aqui, vamos construir sua casa. Está chorando porque não tem roupa, olha aqui a roupa. Está chorando porque não pode cuidar da saúde, eu vou pagar para que você tenha saúde. Estes bens se tornam uma bênção de Deus. O rico do Evangelho era um homem de coração egoísta, coração de pedra. Então, veja, a parábola mesma nos apresenta o que Jesus nos quer dizer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o homem de Deus, ele foge das coisas perversas. Ele foge daquelas coisas que endurecem seu coração. Procura ter um coração amável. O homem de Deus, ele procura viver na justiça. E a justiça do reino de Deus é que todos sejam tratados como pessoa, filho e filha de Deus. Não importa se é um Lázaro que cai ali à mesa procurando migalhas. Tem tanto valor quanto qualquer outra pessoa humana, porque todos somos imagem e semelhança de Deus. Isto é viver na justiça, é reconhecer em cada um a dignidade que cada um tem, é viver na justiça. O homem de Deus, ele procura viver na piedade, isto é, ter uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de amor a Deus. E procura perceber Deus nos pobres, nos humildes, naqueles que precisam. O próprio Jesus disse: o que fizerdes aos pobres e aos pequenos,
é a mim que estás fazendo. Então, o homem de Deus, ele vive na piedade, na oração, porque é um homem de fé. É um homem de fé. É um homem que coloca Deus em primeiro lugar. O que seria de mim sem Deus na minha vida? É assim que ele pensa. E ele vai pensar também, ele vai entender. O homem piedoso, o homem de fé, o homem de amor a Deus, ele vai perceber que a sua riqueza, em primeiro lugar, e a maior riqueza, é o próprio Deus. Não são bens, bens ficam, bens passam. E assim, numa vida de fé, de piedade e de amor, vive na mansidão, ajudando, cuidando, zelando, e vive combatendo aquelas coisas que querem afastá-lo de Deus. Procura ser um homem firme, firme na fé, no combate, porque é um homem de Deus. Isto é, ter reta razão das coisas, ter piedade, ter amor, ter fé e colocar Deus como a riqueza maior na sua própria vida. Deus deve ser o nosso tesouro, não há outro. Deus é o maior tesouro da nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, termino aqui a minha colaboração para a reflexão deste domingo. Quero pedir a você que se inscreva no meu canal. Dê o seu joinha. Eu repito, mande também para as pessoas que você conhece, da sua amizade, da sua família, porque o YouTube vai perceber que o canal está sendo apreciado e o YouTube, percebendo, vai divulgar para tantas outras pessoas. Agradeço de coração a você que vem me acompanhando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você, desça sobre sua casa, trazendo muitas bênçãos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.